Olá, tudo bem para vocês? Alunos, então nós vamos revisar em filosofia a origem da filosofia. Essa é a nossa revisão de aula hoje. A origem da filosofia é a passagem do mito para o logos. Então, mito são lendas mitológicas, explicações narrativas cheias de coisas inimagináveis para a explicação do mundo, explicação de quem somos, para onde vamos. Isso são os mitos. O logos seria a razão, já uma explicação racional, como que surge o universo, porque nós estamos aqui, para onde nós vamos. Então, a filosofia surge a partir desse momento. A partir do momento que o homem passa do mito para o logos, ou seja, passa a explicar o universo de uma forma racional. É isso, e aí é o surgimento da filosofia. A filosofia ocidental, porque a gente não vai ver filosofia oriental agora, isso não ministrei na sala de aula. Então nós vamos partir da filosofia ocidental. Então o surgimento da filosofia ocidental vai se dar aonde? Na Grécia. Na Grécia Antiga. Por que na Grécia Antiga, por volta dos séculos 7 a 6 a.C.? Porque na Grécia foi permitida essa passagem, ou seja, de não acreditar mais nos mitos e para o processo racional, para a explicação de tudo que a gente vê, de tudo que existe. A Grécia Antiga, ou seja, permitiu essa passagem. Então, o início da filosofia ocidental começa com os filósofos gregos, certo? Os mais importantes que a gente tem como nome, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas antes deles, nós tivemos os filósofos pré-socráticos, que a gente vai ver mais pra frente, certo? Os filósofos gregos, nesse primeiro momento da filosofia antiga, né, como a gente coloca, porque nós temos filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Então, nesse primeiro momento da filosofia antiga, os filósofos gregos compartilharam muitos mitos ainda, ou seja, misturaram logos com o mito. Então, a explicação racional com a mistura de algumas narrativas mitológicas, ainda compartilhavam muito, esses primeiros filósofos gregos compartilhavam essa mitologia ainda com logos, certo? Esta mitologia a gente chama dentro da filosofia de cosmogonia. O que é uma cosmogonia? A criação de vários deuses, semideuses, heróis, para, através de uma narrativa fantasiosa, explicar a origem das coisas, tudo que existe, né? Tanto que a mitologia grega ela é riquíssima, né? Explica, tem vários mitos. Você tem da Medusa, você tem de Édipo, são N narrativas, né, sobre a mitologia grega. Você tem poemas épicos como Homero, Ilíada, criação, por exemplo, dos deuses, como se criou os deuses, que os deuses eram filhos de titãs e que um titã, Cronos, comia os seus filhos, deuses, porque ia perder o poder, ele sabia que ia perder o poder, e aí 3 deuses, Zeus, Poseidon, eles e Hades se uniram, né, que são os filhos que sobraram, e tiraram todo do poder. Então aí eles criam os humanos para os adorar, então, ou seja, uma narrativa fantasiosa, certo? E isso existia na Grécia Antiga. Tá? Mas por que a partir do século 7 a.C. nós temos o surgimento da filosofia na Grécia, principalmente na cidade-estado de Atenas? Então, por isso, porque nesse período na Grécia nós temos um período que? Clássico e arcaico, ou seja, a formação das cidades-estados dentro da Grécia. E essa formação das cidades-estados gregas permitiu criar uma classe, a classe dos cidadãos, que passaram a resolver, né, a resolver tudo em relação à cidade. Não mais esperar os deuses decidirem. Então agora quem vai decidir politicamente
politicamente tudo que vai acontecer dentro da cidade-estado grega, e várias cidades-estados gregos nós temos dentro da Grécia nesse momento, vai ser o cidadão. E isso vai acontecer principalmente em Atenas, quando eles criam o quê? O conceito da democracia. Esse conceito da democracia permite ao homem um processo racional, porque ele passa nas praças públicas, nas ágoras da cidade de Atenas, a discutir as questões políticas. E com discutindo as questões políticas, ou seja, os cidadãos, claro que esses cidadãos não eram todas as pessoas de Atenas, tá? É importante a gente frisar isso. Quem eram os cidadãos atenienses? Aqueles homens maiores de 21 anos que tinham uma renda, que moravam na cidade de Atenas. Então a gente tira aí escravos, mulheres, pessoas que não tinham nascido na cidade de Atenas, tá? Mas isso permitiu esses cidadãos atenienses, quando eles passam para as praças públicas discutir as questões políticas, então como que nós vamos resolver as questões da cidade de Atenas, nós não vamos mais esperar uma narrativa, não vamos mais esperar um Deus decidir as coisas, permitiu a passagem do mito para o Logos. Outra coisa também que dentro da cidade de Atenas favoreceu esse surgimento da filosofia foi o quê? O escravismo. A cidade de Atenas passa a fazer colônias. O que é isso? Vai ter a cidade de Atenas e aí o exército ateniense começa a ficar forte e a dominar outras regiões. E por essas colônias para trabalhar, permitindo o ócio criativo. O que é isso? Os cidadãos atenienses não precisavam mais trabalhar porque eles tinham seus escravos das colônias que trabalhavam para eles. Então eles podiam ir para a praça pública para discutir as questões. E aí questões políticas que passou o questionamento das questões universais. E esse ócio criativo permite a criação da filosofia dentro da Grécia. Então entendemos por que na Grécia surgem os primeiros filósofos, né? Principalmente na cidade de Atenas. Surge por isso, porque a criação da cidade-estado permite, né, essa passagem, ou seja, não é um questionamento dos mitos, não, é que o homem passa racionalmente a discutir o seu destino. E esse processo forma então a filosofia, essa filosofia antiga. Ok, os primeiros filósofos gregos são os pré-socráticos, que eu pedi para vocês fazerem um trabalho, tá? Esses pré-socráticos, a gente, a própria palavra fala, foram os filósofos que vieram antes de Sócrates, para entender tanto que Sócrates é importante para a filosofia. Então, esses pré-socráticos, eles vão o quê? Fazer uma investigação, ou seja, procurar uma explicação racional e sistemática das características do universo, centrado na natureza. Então eles vão usar a cosmologia, em vez de usar a cosmogonia, né? Eles vão usar a cosmologia. O que é a cosmologia? É o que? Você buscar explicações racionais e sistemáticas por que nós estamos aqui, criação do universo, essas questões, centrado na natureza. Então, eles vão encontrar o princípio substancial, a famosa arche, existente em todos os seres humanos. A matéria-prima que são feitas todas as coisas, através de um processo racional. Não mais procurar narrativas mitológicas para essa justificativa. Utilizando o quê? Centrado na natureza. Porque aí Sócrates dá algum novo momento, porque ele vai centrar as justificativas no homem. Então, chega de natureza e vamos passar para o homem Sócrates, ok? Filósofos pré-socráticos, interessante a gente citar alguns. Tales de Mileto, Pitágoras, Parmenides, vocês fizeram um trabalho, certo? Quando a gente retornar, vocês têm que entregar esse trabalho. A atividade sobre essa aula está na secretaria, é só vocês pegarem para responder e, no mais, até mais, alunos.